Oi, gente, aqui ó, uma equação do segundo grau. É importante saber fazer uma equação do segundo grau, resolver uma, não é? Mas o que é uma equação do segundo grau? Por que essa daqui é uma equação do segundo grau? Gente, uma equação do segundo grau é toda equação onde a gente tem uma variável elevada ao quadrado, no caso aqui x ao quadrado. Aí a gente tem alguma coisa multiplicando a variável elevada à primeira, no caso x à primeira, a gente não escreve porque não precisa, mas ele está lá. E um outro termo que não tem a variável x. Tudo isso igual a zero. Isso aqui é um jeitão, né, uma cara comum de aparecer uma equação do segundo grau. Agora, gente, olha só. Existem algumas notações que a gente precisa conhecer. Então, sempre que você tiver com uma equação com essa cara, o número que está multiplicando o x ao quadrado é o que a gente chama de azinho da equação. Aí você vai olhar e falar assim, mas não tem nenhum número multiplicando x ao quadrado. Tem sim, senhor. Tem sim, senhora. Né? Quem está multiplicando x ao quadrado aqui é o número 1, que a gente não escreve porque não precisa, mas ele está lá escondidinho. Então, no caso, esse 1 está aqui, ó, ele é o cara que está fazendo o papel do nosso azinho. Então, sempre o azinho está multiplicando x ao quadrado, ou a variável ao quadrado. Aí você tem um outro número que está multiplicando a variável x elevado à primeira, né? X à primeira. Esse cara aqui, ó, vai fazer o papel do nosso bzinho. Então, nesse caso, o nosso b vale quanto? Vale mais 5 ou simplesmente 5, ok? E esse termo que não tem a variável, o termo que a gente chama de termo independente, é o que a gente chama de c. Então, no caso, o nosso c vale 6. E é sempre assim, o A é o cara que multiplica a variável ao quadrado, o B multiplica a variável à primeira e o C é o termo independente. Tudo isso igual a zero. Alguém já descobriu uma fórmula mágica que permite você descobrir qual é o valor da variável x, né? Então, para você descobrir qual é o x ou quais são os x que vão encaixar nessa equação, você pode fazer essa fórmula aqui, pode usar essa fórmula aqui. Esses A, B e C que aparecem aqui são os A, B e C que a gente tem como coeficientes aqui da nossa equação, né? É importante notar que essa parte que está dentro da raiz quadrada aqui, esse B quadrado menos 4AC, nessa coisa esquisita que está aqui, também é conhecida aí no mercado como sendo o delta, né? Então é possível que você veja aí em alguns lugares, né? Ah, o delta, raiz de delta, o que é isso? É esse B2 menos 4AC que está aqui dentro, tá? Tem gente que prefere primeiro calcular esse delta para depois chegar no x, tem gente que já gosta de fazer direto, tanto faz, aí fica a seu critério. Muito bem, então vamos resolver essa equação aqui. Quais são os valores de x que vão servir para nós? Então eu vou jogar aqui o nosso x igual, e aí a gente vai substituir todo o A, B e C que apareceu aqui por esses A, B e C que nós temos aqui, ok? Então vai aparecer uma fração aqui assim, ó. Aí você tem aqui menos b. Quem é menos b? Se o b é 5, quem é o menos b? É o menos 5. Então vai aparecer um menos 5 aqui, mais ou menos, né? Mais ou menos. Raiz quadrada do delta, e aí se você já calculou o delta antes, você só joga o valor lá dentro, mas como não calculei ainda, eu vou calcular aqui com você. B quadrado, o que é b quadrado? É o 5 ao quadrado. E o menos 4ac é menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 6. Muito bem. Disso tudo a gente divide por 2 vezes A, ou seja, 2 vezes o 1 que está ali, né? Percebam que esse Azinho aqui ele não pode ser zero, né? Porque senão ela deixa de ser uma equação do segundo grau, então a gente não tem problema algum de dividir por 2A. Vamos fazer a conta aqui agora? Me acompanha aqui, ó. O x vai ser, então, menos 5 mais ou menos raiz quadrada. 5 ao quadrado é 25. 4 vezes 1 vezes 6 é 24. 25 menos 24 dá 1. Então vai ficar raiz quadrada de 1, tudo isso dividido por 2. Bom, sendo assim, então o nosso x vai ser igual a menos 5 mais ou menos a raiz quadrada de 1 é o próprio 1, né? E tudo isso será dividido por 2. Percebam que nesse caso nós vamos encontrar duas soluções, né? Uma delas a gente vai encontrar quando a gente considerar o sinal de mais aqui e a outra a gente vai encontrar quando considerar o sinal de menos. Então nós vamos achar duas soluções. Menos 5 mais 1 dá menos 4.
Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Então, menos 2 é uma das soluções. E a outra? A outra vem daqui, ó. Menos 5 com menos 1 dá menos 6. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Então, de fato, nós encontramos duas soluções. Menos 2 e menos 3. O que significa dizer que o menos 2, por exemplo, é solução? Significa dizer que se você trocar o x por menos 2 aqui, ó, vai ficar menos 2 ao quadrado, que dá 4. Se você trocar o x por menos 2 aqui, menos 2 vezes 5 dá menos 10. Menos 10 com 4 daqui dá menos 6. E esse menos 6, quando você somar com 6 aqui, quanto que vai dar? Vai dar 0. Então perceba que o menos 2 faz isso daqui realmente ser verdadeiro. Se você fizer a mesma coisa com menos 3, faz a conta para você ver. Joga o menos 3 ao quadrado, 5 vezes menos 3 mais 6. Você vai ver que também vai dar 0. Por isso que são soluções. Agora, matemático é um cara meio esquisito. Ele tem umas manias, tem algumas notações que a gente precisa conhecer. Quando a gente resolve uma equação, a gente coloca as soluções dentro de um conjunto que a gente geralmente chama de conjunto verdade ou de conjunto solução. Então, a letra S maiúscula ou a letra V aqui, tanto faz, aí você escolhe qual que você gosta mais. A gente coloca as soluções dentro desse conjunto verdade. Então, nesse caso, menos 2 e menos 3 a gente coloca dentro do conjunto para dizer que essa equação tem as duas soluções, né? Qualquer uma delas que você substituir ali vai fazer aquela igualdade se confirmar. Beleza? Maravilha? Grande abraço, gente. Até a próxima. Tchau.